A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Mais uma vez estamos chegando aí com palavras de paz, momento de aprendizado, momento onde buscamos a estar aprendendo com o Senhor, a tomar posse daquilo que o nosso Deus ele tem para cada um de nós. E é momento de nós tomarmos posse, sim, momento de nós acreditarmos naquele que é poderoso para fazer muito mais do que pedimos, muito mais do que pensamos. Eu estou compartilhando aqui, fazendo com que mais pessoas cheguem ao pleno conhecimento de toda a verdade, mais pessoas estejam buscando no Senhor aprender e a possuir diante de nosso Deus agora esse grande momento onde possamos estar aprendendo. Deixa eu compartilhar também aqui no Facebook, estou vendo aí nosso querido irmão Saulo, a Ju, a Elisângela Aquino, nossa querida evangelista Hilda. A paz do Senhor Jesus a todos vocês, sejam muito bem-vindos, mas deixa eu aqui fazer o compartilhamento, deixa eu tomar posse aqui também, de uma certa forma compartilhar, para que mais pessoas cheguem a esse conhecimento. Já vi aqui que a Elisângela Aquino já compartilhou. Deixa eu compartilhar também, que senão fico para trás. E Marlete, a paz, minha querida, seja bem-vinda. Deus abençoe poderosamente a vida da irmã. Que nós possamos aprender mais hoje, tomar posse mais daquilo que o nosso Deus ele tem poderosamente nos ensinado. Pastora Etna, a paz do Senhor Jesus. O que nós pregávamos ontem? Qual foi a mensagem de ontem? Quem sabe aí? Quem lembra do que nós estávamos trazendo ontem de aprendizado, que nós estávamos ontem tomando posse diante da palavra do Senhor? Vocês estão lembrados aí qual foi a mensagem ontem? Mério Gomides, lembra de qual foi a mensagem de palavra de paz ontem? Quando nós estávamos meditando aí nos ensinamentos do nosso Deus? Quem lembra aí? Quem está lembrando de qual foi a mensagem? Qual foi o nosso ensinamento ontem? Estou esperando aí para ver quem vai nos dar aí a resposta correta. Quando eu estou compartilhando aqui, o povo vai chegando, você vai falando aí qual que é, ou qual foi a mensagem de ontem. Vicentina Aparecida, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vinda. Quem lembra aí, gente, para ganhar aí, né? O pastor Eduardo Mourão, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo, meu pastor. Estou questionando aqui, pastor, o pessoal, o seguinte: qual foi a mensagem de ontem? O que eu pregava ontem? O que eu trazia e dividia com vocês o entendimento, o conhecimento acerca da palavra de Deus? Só que até agora ninguém me respondeu, não. Estou ainda ansioso, eu quero ouvir aí, né, o que o povo tem a dizer. Foi sobre Isaac, está dizendo aqui Elisângela Aquino. Mas a Isaac tem muitas passagens. Qual foi a passagem? Qual era o contexto? Lembram aí? Sim ou não? Porque nós vamos continuar. Para mim continuar eu tenho que saber. Né? Nós estávamos ontem, na verdade, eu não vi ontem. Estava dormindo, né? Deus me livre, hein? Que é isso? Forte isso aí, hein? Nós estávamos falando ontem, na verdade, uma continuidade, dentro de uma outra perspectiva, de uma outra visão, daquilo que eu pregava dentro da nossa reunião. Na nossa reunião de ontem, eu falava sobre a terra seca. E aí eu peguei e trouxe o texto, né, de Gênesis 26, onde eu mostrava a questão da obediência, a questão de estar realmente voltado a ouvir a voz do Senhor, e o quanto isso foi benéfico para Isaac, o quanto isso trouxe para ele mais grandes, vamos dizer assim, aproveitamento. Só que o texto, nós paramos no momento em que Isaac, ele se torna uma pessoa muito grande, e eu falava que o medidor de tudo aquilo que Isaac estava vivenciando da parte de Deus, na verdade foi até uma palavrinha que muitas pessoas fogem dela. Muitas pessoas se colocam a temer, que é a inveja. Eu até dizia que a inveja, às vezes, é para nós um medidor de quanto somos abençoados, ao ponto das pessoas serem usadas, seja pelo inimigo, ou seja por Deus mesmo, para nos provar, para nos mostrar
de uma forma bem mais profunda o quanto Deus tem trabalhado, o quanto Deus tem agido em nosso favor. Elisete Lima Paz, seja muito bem-vinda, viu, minha amada? Mas olha bem, dentro desse contexto, quando Isaac ele passa a ser invejado pelo aquele povo que estava ali, aqueles que queriam, na verdade, o vê-lo fora de todo aquele território, porque a inveja gerou no coração dessas pessoas também esse desejo de repudiar, de repúdio. Eles não queriam Isaac junto deles. Muitas vezes a pessoa ela não entende que por mais que a pessoa ela esteja sendo abençoada ou se destaca em meio ao restante, ela tem trazido também benefícios para todos. O crescimento de Isaac em Gerar proporcionou um crescimento para a terra. Ele trouxe a bênção para aquele lugar. Por motivo de Isaac estar ali, por ele ser alguém alcançado pela graça do Senhor, aquela terra de Gerar estava sendo abençoada. Ou seja, o que o invejoso não percebe é que há uma grande probabilidade dele também ser alcançado pelo favor de Deus por questão daquela pessoa que está sendo abençoada, que está sendo alcançada pela graça de Deus, permanece naquele devido lugar. Então Isaac, ele vai trazer para Gerar o holofote de Deus, ou seja, a visão do Senhor estará naquele lugar. E Isaac vai, de uma forma, vamos dizer assim, até involuntária, ele trará a bênção para todos os que estão ali, os que trabalham para ele, os que comercializam com ele, os que vão ver Isaac realmente prosperando, irão prosperar de uma certa maneira, seja diretamente ou indiretamente, por motivo de Deus ter essa aliança com Isaac. Só que tem um detalhe, diz assim, no versículo de número 14, tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente a seu serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. É uma mensagem também muito boa essa a questão do desentulhar os poços. Quando Isaac ele percebe que toda aquela obra, todo o empenho praticado por seu pai Abraão em cavar esses poços, e agora os poços estarem entulhados, nos remete que muitas das vezes o nosso passado, ou aquilo que Deus ele usou para nos projetar, pode até ter sido usado pelo inimigo de uma forma a fazer com que houvesse o apagamento de toda essa lembrança. Enterrar os poços significava apagar a lembrança, apagar o passado, impedir que o aprendizado que havia sido adquirido continuasse valendo, produzindo resultado naqueles dias. Só que Isaac ele sabia de algo, ele tinha algo dentro do coração dele que não o fazia esmorecer, que não o fazia desanimar. Isaac bem conhecia que Deus ele era poderoso, ele era tremendo, ao ponto dele dar a Isaac tudo aquilo que era necessário para que ele viesse novamente a fazer com que aqueles poços fossem recavados e jorrassem água. Olha que coisa interessante que diz a palavra do Senhor. E disse assim, então Isaac foi dali e fez o seu assento no vale de Gerar e habitou lá. Isaac ele sai daquele local, ele sai de Gerar, uma parte onde o Senhor já tinha o abençoado, e eles mandam ele para o vale, ou seja, a parte mais funda, um território que fica entre duas montanhas, ele vai para o vale, que o vale representa para nós um momento do confronto, um momento de grande adversidade. Muitos de nós temos que entender isso, que o vale, ele nos remete a este momento sombrio da guerra, da batalha. Ou seja, era um tempo que estava se iniciando na vida de Isaac, onde ele teria que guerrear, onde ele tinha que realmente se propor a batalhar em prol dos seus sonhos, e principalmente em prol de todos os propósitos e sonhos que Deus havia determinado para a sua vida.
Nós temos que entender, pautados no que está ensinando aqui o texto, de Gênesis 26, que nada do que Deus nos promete virá de mão beijada. Haverá um momento em que vamos ter que guerrear, haverá um momento em que vamos ter que batalhar, haverá um momento em que os inimigos irão se revelar, e às vezes pessoas que estavam muito próximas, porque esses que estão se rebelando contra Isaac eram aqueles que o viram realmente trabalhar, viu Isaac colher, viu ele prosperar, e que se colocam agora a ser os seus principais inimigos, querendo que ele até se afaste, que ele seja retirado daquele local. Só que diz o texto uma coisa muito importante, que Isaac ele desce ao vale, ele vai para o lugar mais baixo, ele vai para aquele lugar de enfrentamento. Nós temos que aprender que na nossa experiência com Deus, na nossa caminhada com o Senhor, seremos conduzidos também a este momento de enfrentamento, de confrontamento, ou seja, seremos confrontados. Teremos que, de certa forma, de certa maneira, sermos ali levados diante de um confronto da parte do Senhor ou por parte do adversário, para que possamos nos posicionar. Isaac se posiciona, vamos dizer assim, de uma forma, mostrando que ele estava disposto, ele queria ir para a batalha, ele não abriria mão. Nada do que Deus ele deseja para nós virá fácil, nada que Deus desejou para a sua vida será tranquilo. É lógico que a transição, ou seja, o momento em que você se coloca a estar fazendo essa transição, do momento de, vamos dizer, de busca para o momento da conquista, ou de somente uma decisão para a execução, vai requerer de nós um esforço bem maior. E neste momento, Isaac, ele desce para o vale, ele vai para o vale ali de Gerar, e aí começa uma grande batalha. Preste bem atenção. Então Isaac foi dali e fez o seu assento, ou seja, a sua moradia no vale de Gerar, e habitou lá. Ou seja, ele não só faz o seu assento, não só estabelece ali um acampamento, como ele vai peregrinar naquele lugar. Ele vai guerrear. Ele vai guerrear, mas ele vai lutar com todas as suas forças por aquele território. Ele vai determinar que aquela região a qual a planta dos seus pés está pisando também será sua, também será possessão dele. Então nós temos que entender que às vezes Deus usa a situação adversa para nos mover, para nos conduzir a possuir aquilo que ele tem determinado. Se Isaac permanece em Gerar, ele nunca conquistaria a região do vale de Gerar. Muitas vezes Deus, ele permite que venhamos ser movidos de uma forma a sermos empurrados, pressionados, mas com o intuito de nos fazer alcançar o que ele de fato tem nos prometido. Porque senão nós ficamos acomodados, nós ficamos, vamos dizer, de uma certa maneira, já assim satisfeitos com aquilo que estamos recebendo, com aquilo que já recebemos e com a situação que vivemos. Então Isaac, ele é forçado a sair de Gerar e ir para o vale de Gerar. Ou seja, Deus permite que haja essa movimentação. Às vezes, não é a nossa escolha. Às vezes é o permitir, a permissividade de Deus para que possamos avançar. E olha o que vai dizer aqui para nós. E tornou Isaque, olha bem, e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que seu pai chamou. Preste bem atenção, Isaque vai cavar os mesmos poços. Ele vai fazer com que os poços sejam cavados no mesmo lugar e ainda dará os mesmos nomes que seu pai Abraão havia dado a cada um deles. Por quê? Porque Deus não está fazendo nada de novo, a não ser estar repetindo a história novamente, mostrando que o processo é o mesmo, que a nossa vida
ela muitas vezes ela gira em torno das mesmas situações. Por isso é mais fácil de se aprender. Vamos entender que poços são esses? Olha o que diz a palavra do Senhor. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam um poço de águas vivas. Quando eles começaram a cavar, eles tiveram já um êxito. Eles viram o lençol freático, eles perceberam que as correntezas das águas estavam naquele lugar. Então eles acharam ali o poço com águas vivas, águas correntes, torrenciais, águas que vertiam no lençol freático. E olha o que vai dizer a palavra. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele lugar Ezeque, porque contenderam contra ele. Ou seja, houve uma contenda, houve naquele momento, vamos dizer assim, uma rincha. Eles começaram a questionar Leonardo Santos, eles começaram a questionar que aquelas águas tinham dono. E Isaque percebe de imediato que se aquelas águas tivessem donos, ela não estava sendo entulhada. Preste bem atenção neste ponto, preste bem atenção neste detalhe. Muitas pessoas questionam quando você começa a executar, quando você começa a fazer. Ou seja, enquanto o poço estava entulhado, ninguém queria, ninguém reclamava, ninguém estava fazendo questão daquele poço entulhado. Mas quando o poço é desentulhado, quando todo o entulho é tirado do poço, ele se torna um poço ativo, um poço de águas vivas, então aparecem pessoas para criticarem, para tentar usurpar do poder de aquisição daquele poço. Ou seja, muitas das vezes, enquanto você não começar a sua obra, não vai ter oposição mesmo. Mas quando você der o primeiro passo e fazer com que aquilo que Deus tem para a sua vida comece a ser desenvolvido, se prepare. Haverá oposição. Haverá pessoas se colocando a tentar te paralisar ou frustrar os seus sonhos. Mas isso não é motivo para desanimar. Isso não é motivo para você retroceder. Isso não é motivo para você olhar para as circunstâncias e falar assim: ah, meu Deus, tá vendo? Não é para mim, não é agora. O Senhor não está nesse negócio porque está dando tudo errado. Não, olha o que Isaque vai fazer, gente. Olha como que esse cara, ele tem uma visão muito grandiosa. Então cavaram outro poço, peraí, vou cavar outro poço, peraí. Ele entende uma coisa que eu canso de falar com as pessoas. Preste bem atenção no que está dizendo a palavra. Isaque, ele olha para aquele poço de águas vivas, ele entende que aquele poço era dele, ele havia recavado uma coisa que era sua herança, era herança dele. Preste bem atenção nisso. Quem cavou o poço? Não foi Abraão? Abraão não é pai de Isaque? Então, consequentemente, o poço é de quem? É herança de quem? É herança de Isaque, mas que estava entulhado, que estava largado. Ele vai brigar por algo que já era dele. Ele vai trabalhar em algo que já era realmente a sua herança. Você não pode abrir mão daquilo que Deus te concedeu. Você não pode deixar que o inimigo, ele impeça você de conquistar aquilo que Deus, ele determinou que seja para a sua vida. Muitas vezes a gente aceita facilmente a palavra do inimigo, do adversário. Então ele vai cavar outro poço. E os pastores de Gerar também vão porfiar com os pastores de Isaque, dizendo: essa água também é nossa. Então, eles vão entender que, mais uma vez, olha, meu Deus, o que está acontecendo? Que coisa é essa? Mais uma vez eu cavo e agora vocês falam isso? Primeiro, Ezeque, porque contenderam contra ele. Aí ele vai e fala: peraí, uma contenda, tudo bem. Mas olha o versículo 21, então cavou outro poço, também porfiaram com ele e chamaram então Sitna. Sitna significa inimizade. A pessoa está até disposta a criar, vamos dizer, uma inimizade. O inimigo é tão astuto que ele cria esse tipo de situação de inimizade entre as pessoas para fazer parar
para obrigar a pessoa a desanimar, a desistir, retroceder. Mas Isaac não para. Isaac, ele permanece. Ele fala assim: vou cavar mais outro poço. Essa é minha herança. Meu pai não parou aqui, então eu não vou parar. Jesus disse: se o pai não para de trabalhar, eu também não paro. Eu vou trabalhar também. E Isaac, então, ele vai para outro poço. Olha o que vai dizer, versículo 22. E partiu dali, cavou outro poço e porfiaram sobre ele? Não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote, ou seja, alargamento. O Senhor alargou, o Senhor deu crescimento, o Senhor expandiu, ou seja, ele chegou aonde ele queria. Ele alcançou o grande êxito que ele almejava. Então, meu querido, não se deixe abater pelas investidas do adversário. Seja uma pessoa determinada. Seja uma pessoa convicta naquilo que você quer. Qual seja a situação, a área da sua vida que você passe por dificuldade, é promessa de Deus. Deus falou acerca disso ao teu coração. Então não duvide. Não volte atrás. Seja qual for a situação de oposição, seja qual for o levante do inimigo, permaneça firme. Tenha plena convicção de que aquele que te deu no coração o desejo, aquele que tem projetado na sua vida a promessa, é fiel para executá-la. Crê nisso? Então, após essa palavra, eu quero ver você alargando todos os sonhos de Deus. Eu quero ver você alcançando patamares ainda maiores. Eu gosto dessa palavra, Reobote. Ou seja, o Senhor nos alargou, o Senhor nos deu crescimento, o Senhor nos fez prosperar nesta terra. Amém? Nós vamos orar agora, nós vamos falar com Deus, e eu tenho certeza que o nosso Pai, Ele vai ouvir a nossa oração. Então pegue agora um momento de oração para falar com Deus, para se entregar ao Senhor com todo o teu grande entendimento. Amém? Feche os olhos. Curva a tua cabeça. É o momento de nós falarmos com o nosso Pai. É o momento de nós falarmos com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e soberano Pai, Isaac nos ensina de uma forma tão poderosa, de uma maneira tão gloriosa, o quanto a nossa fé, ela tem que estar pautada e alicerçada em Ti. Que não podemos olhar, ó Deus, para as dificuldades, que não devemos olhar para as questões de obstáculos, aquilo que se opõe aos nossos sonhos, aos nossos projetos, pois tudo, ó Deus, coopera para o bem daqueles que te amam. E como Isaac não só te amava, como obedecia, como estava disposto a ser fiel à direção que o Senhor tinha para com a sua vida, Isaac será perseguido. Haverá levantes contra a sua vida. O caminho de Isaac não vai ser um caminho fácil, como também o caminho desta pessoa que está orando comigo neste momento não tem sido em nada um caminho fácil. Provas, lutas, embates, guerras, momentos difíceis, decisões complicadíssimas são agora as que esta pessoa precisa tomar uma decisão. E eu sei que o Senhor, meu Deus, nunca desampara o justo e nem deixa a sua descendência mendigar o pão, porque o Senhor é Deus presente, o Senhor é Deus de resposta, o Senhor é Deus que fala e trabalha no mais profundo dos nossos corações. Então, ó Deus, nos surpreenda, nos faça ser surpreendidos diante de tamanha seja agora a tua obra em favor de cada vida. Meu Deus, por mais que esta pessoa tenha sido em todas as suas áreas uma pessoa que sofre bloqueios, que o inimigo tenta paralisar, o Senhor é aquele que a faz avançar, abre caminhos aonde não existe.
Libera palavras que faz com que sejam norteados os passos e firmados sobre a rocha, para que esta pessoa não retroceda, para que fielmente ela prossiga, ela caminhe rumo ao alvo, o alvo que o Senhor mesmo tem determinado. Ah, Santo Deus e soberano Pai, eu tenho certeza que nada impedirá, pois o Senhor é que trabalha, o Senhor que age em nosso favor. Então nos ensina, Deus maravilhoso, Pai bendito, nos mostra, Deus, o quanto devemos confiar em Ti, o quanto devemos acreditar no Senhor. Fala conosco, Pai. Trabalha, opera, realiza o Teu sobrenatural. Faz com que o Teu poder e a Tua grandeza sejam algo que seja visível aos nossos olhos. Queremos Te agradecer por todo o processo, seja ele de guerra, de batalha, seja de uma luta constante, de vale, de deserto, seja, meu Pai, de temporais, tempestades. Em todos eles aprendemos. E uma lição é única: a confiar no Senhor, acreditar que em tudo o Senhor nos faz mais do que vencedores. Queremos Te agradecer por mais esta sexta-feira e já lhe apresentar mais este sábado, porque cremos que o Senhor há de ser conosco e não vai nos desamparar, mas vai nos permanecer, fazendo estar firmados diante de Ti, diante da Tua promessa, dos Teus sonhos e projetos para as nossas vidas. É o que eu Te peço, Pai, em nome de Jesus, e que assim, meu Deus, seja feito. Amém. E graças a Deus. Eu creio, eu confio, né? Deus, Ele é poderoso. O pastor Ailton Nunes chegou também aí, falando, né? Amém, dando a paz do Senhor Jesus. Gente, Isaac nos ensina uma coisa muito importante. Isaac nos ensina algo que é de suma importância. Não desista dos sonhos de Deus. Por pior que seja a adversidade, por maior que seja a aflição que você enfrente, nunca desanime. Olhe para o autor e o consumador da vossa fé. Deus, Ele vai te fortalecer. Deus, Ele vai te dar a certeza da vitória. Eu tenho certeza. Gente, eu não vejo outra oportunidade, outra saída, eu não vejo outra direção, a não ser confiar em Deus. Pastor, mas está tudo bloqueado na minha vida. Está tudo dando errado. Às vezes Deus permite assim, para que você volte a se olhar para Ele. Olharei para onde? Olharei para o alto. Olharei para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro virá do Senhor, que fez os céus e a terra. Confia no Senhor, meu amado. Confia em Deus, minha querida. E todas as coisas cooperarão para o teu bem. Pode ter certeza. Viu? Deus é na sua vida, meu querido filho Leonardo Santos. Ele é com você. Você é homem de fé. Tu és um homem determinado. Homem de garra. Eu precisando, liga para o pastor. Precisando, me chama aí. Me chama no inbox, né? Pega aí o meu número, né? Fácil, né? Só me chama lá no inbox que eu passo o número. Então, pega aí nas redes sociais, tem o número do ministério. Eu converso com você sempre que eu precisar. Qualquer um. Tá bom, gente? Olha, eu vou embora. Volto hoje, sábado, às 23h30, com mais palavras de paz. Deus abençoe a cada um de vocês, Mary Gomides, pastora Edna, Saulo, meu querido pastor Eduardo Mourão, Gil Gomes, Elisângela Aquino, evangelista Hilda, Vicentina, nossa querida irmã Arlete, nosso querido irmão Leonardo Santos, todos vocês que estão conosco aí, todos vocês que estão fazendo agora neste momento a diferença, vocês que estão aí tomando posse, pastor Ailton, tem também aqui a nossa querida irmã que entrou mais cedo, que eu falei o nome dela aqui, deixa eu lembrar aqui, deixa eu ver aqui o nome da nossa querida irmã que está conosco aí agora, constantemente aprendendo acerca da palavra, tomando posse acerca daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Deixa eu só achar aqui,
para mim não fazer, né, esse momento de esquecimento. Não estou conseguindo achar. Oh, meu Deus. Mas ela estava conosco aí, né? Eu vi aqui a Elisete Lima, eu vi também aqui que está conosco a Elisângela, né? Elisângela também, a cunhada lá da Ju. Que Deus abençoe a todos vocês, viu, meus queridos? Forte abraço e até mais, e viva o Senhor Jesus.